Livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Após o episódio em que o Senhor humilhou o profeta Balaão, falando a ele através da sua jumenta, nós então vamos continuar a estudar essa narrativa impressionante. E agora, a partir do versículo 38 de Números 22, o que nós vamos ver? Nós vamos encontrar agora a viagem que Balaão ele decide seguir até ao encontro do rei Balaque. E esse é mais um dos registros antigos envolvendo esse profeta. Lembrem-se, Balaão não era israelita, Balaão não era dentre os profetas em Israel. Naquele momento, ou naquele tempo, apenas um homem era profeta em Israel, e o seu nome era Moisés. E o Senhor então levantou outros que profetizassem, mas apenas por um período de tempo curto. Eu me refiro aos anciãos em Israel, os presbíteros em Israel, confirmando então a sua posição de liderança espiritual no meio do povo. Mas Balaão era muito conhecido naquela região. No chamado Antigo Oriente Próximo, escritos depois dessa história ou desse registro bíblico, foram descobertos constatando que a presença e a figura de Balaão naquela região de Canaã era famosa. Ele era muito requisitado e ele então vendia os seus serviços. Ele tinha o costume de mercadejar os seus serviços de profeta, por vezes de feiticeiro, agoureiro, adivinho, e ele conhecia muito bem o Senhor, Deus de Israel. Então, o que vamos ver a partir de hoje agora é aquilo que registra o seu encontro com Balaque, que enviou mensageiros para contratá-lo, e lembrem-se, a intenção dele era tomar Balaão para que amaldiçoasse por meio de profecias o povo de Israel. Balaque estava com medo e ele havia se esquecido, sendo ele rei de Moabe, que não era interesse do Senhor dar a sua terra ao povo de Deus. O povo iria conquistar Canaã. Moabe não fazia parte das terras cananitas, mas ele se adianta. Ele imagina, é possível que aquilo que já aconteceu com dois grandes reis, Og e também Og, rei de Bazã, e também um outro rei que foi enfrentado naquela época, Seom, que era o rei dos amorreus, é possível que o que aconteceu com eles, uma terrível derrota, também aconteça comigo. O que vamos ver então agora é aquilo que Balaão vai profetizar, mas lembrem-se, ele está indo a serviço do Senhor. Respondeu Balaão a Balaque, verso 38, Números 22. Eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Huçote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel.
Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-se na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa, e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes? Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós apenas iremos até a segunda profecia dada pelo Senhor a Balaão, para que profetizasse não em desfavor de seu povo Israel, mas para abençoá-lo. O episódio então, irmãos, de Balaque e Balaão, como eu disse, é mais do que um registro antigo. Na verdade, nós temos aqui o retrato do confronto permanente entre a soberania de Deus e a pretensão humana de controlar aquilo que é divino. 3 personagens dominam claramente a cena: o rei de Moabe, Balaque, aquele que personifica o poder político absolutista humano e trata a religião como se fosse um instrumento do Estado. Balaão, profeta mercenário, conhecedor da verdade, porém dividido pelo amor ao lucro. E Yahvé, o Senhor Deus de Israel, o Deus vivo, que põe sua palavra até na boca daqueles que o rejeitam e cumpre seus decretos sobre nações e reis. O grande reformador João Calvino observa com propriedade a passagem que nós estamos estudando hoje à noite. Ele escreveu: Deus governa não apenas os homens fiéis,
mas também os ímpios, e seus lábios ele governa de modo que, contra a sua própria vontade, proclamem a verdade que até mesmo detestam. 3 verdades, então, irmãos, se impõem aqui no texto que acabamos de ler, o final do capítulo 22 e todo o capítulo 23. A primeira verdade que nós vamos aprender hoje é que a palavra de Deus é inegociável. A palavra de Deus é inegociável. Número 2, o povo de Deus é invencível, enquanto o Senhor for por ele. Se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? Terceiro, a imutabilidade de Deus é a base da nossa segurança. O fato de que o nosso Deus não muda jamais é a razão por que nós temos segurança. E tudo isso, irmãos, nós veremos também nesta noite, culminando em nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Israel, a palavra encarnada, contra quem nenhuma maldição prevalecerá. Agora, observem como é importante essa passagem, porque em cada cena nós encontraremos a mesma tensão. E ela se reproduz na história da humanidade e na história do povo de Deus. Essa passagem ela é tão atual para nós, porque ela nos ensina que o Estado que se imagina soberano, ele sempre tentará manipular a religião. Ao mesmo tempo, o Senhor nos ensina, como o seu povo, que ainda que os governantes e as nações tentem fazer isso, a palavra de Deus permanece eternamente. Então vamos olhar para o texto novamente. Veja o final do capítulo 22. Se nós tomarmos a partir do versículo 36, onde nós ficamos no domingo passado, nós vamos notar que Balaque ouviu que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema, e ele faz uma pergunta ao profeta Balaão. Ele, em outras palavras, pergunta: por que você demorou tanto? Eu mandei mensageiros até você, eu o considerei extremamente importante, e por que você não veio a mim? Não posso eu, na verdade, te honrar? Então aqui você tem um registro, a partir do versículo 36 até o final do capítulo 22, o encontro entre Balaque e Balaão. E veja, Balaque estava tão ansioso pela chegada desse profeta famoso, que ele não o esperou no palácio. Ele vai correr até Ar de Moabe, ele vai rapidamente conduzir Balaão a Quiriate-Uzote, de onde ele iria mostrar ao profeta o acampamento de Israel. Veja como é interessante. A primeira fala dele é censurando Balaão. Por que não vieste logo? Ele está tratando Balaão como ele se apresentou sempre, como um funcionário dos reis, como um funcionário do Estado. Ele é convocado, é exigido um serviço dele e ele seria pago por esse serviço. O que é que Balaque então esperava de Balaão? Obediência restrita. Eu quero contratá-lo para que você amaldiçoe o povo de Israel, eu estou convocando você, eu exijo isso de você e eu vou honrá-lo. Veja o que ele diz no final do versículo 37, não posso eu, na verdade, honrar-te? Lembrem-se, ele mandou 2 delegações até Balaão, considerando Balaão, respeitando Balaão, mas muito mais interessado nos serviços de Balaão. Qual a resposta dele no versículo 38? Eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? Veja, parece devoção o que Balaão vai dizer na sequência, mas ele vai tomar uma postura extremamente evasiva, escorregadia. Olha o que ele diz no final do versículo 38. A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Se você prestou bem atenção no início da narrativa, quando nós começamos a ser apresentados por Balaão, por Moisés, em nenhum momento o profeta Balaão chamou ao Senhor de Deus. Nas outras menções que ele fez a Javé, ele vai chamá-lo pelo seu nome, o nome pelo qual ele se revelou a Moisés, se revelou aos israelitas, e todos aqueles povos pagãos estavam sabendo quem ele era.
Balaão, então, no versículo 38, ele prefere usar um termo genérico. A palavra Deus, na língua hebraica, quando você a encontra no Antigo Testamento, é Elohim. Elohim pode significar Deus, pode significar deuses. Pode ser, dependendo do contexto, uma referência ao Deus de Israel ou a um Deus pagão. O que é que Balaão, então, tinha por propósito perante o rei Balaque? Evitar, confessar publicamente o nome do Senhor. Veja que não é uma resposta de fé, mas é um cálculo diplomático. Balaão ainda esperava ganhar alguma coisa com toda aquela situação. No retrato do homem piedoso, o puritano Thomas Watson, ele nos traz um alerta quanto a isso. Ele diz: há quem fale a verdade como um homem fala de uma mercadoria. Vou repetir. Há quem fale a verdade como um homem fala de uma mercadoria, para vendê-la ou retê-la conforme o lucro que dela possa obter. Essa ainda era a intenção do profeta Balaão. Em contraste com Balaão, por exemplo, nós temos o exemplo histórico de um outro profeta chamado Micaías. 1 Reis capítulo 22 fala sobre Micaías. Ele compareceu perante um dos reis mais ímpios do povo de Israel, chamado Acabe. Ele compareceu perante Acabe, cercado de tantos outros profetas que faziam como Balaão, barganhando a palavra de Deus e adulavam o rei. Micaías falou apenas o seguinte: o que o Senhor dissesse, ele então diria. E ele usa o nome do Senhor. Micaías pagou um preço por isso. Séculos depois, na era cristã, Atanásio enfrentou imperadores e concílios inclinados ao arianismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo e tornou-se um símbolo da resistência cristã contra o negócio que pode ser feito com a palavra de Deus. Uma frase, então, cunharia esta postura de Atanásio: Atanásios contra mundo. Atanásio contra o mundo. Se necessário fosse, ele enfrentaria o mundo, mas não negociaria a verdade de Deus. Preferindo a verdade em detrimento da conveniência, Atanásio então enfrentou o mundo até a morte. Século XVI, nós vamos encontrar Martinho Lutero na famosa Dieta de Worms, se recusando a retratar-se diante do imperador e dos presentes naquela dieta. Na Escócia, Melville lembrou a Tiago VI que havia 2 reis e 2 reinos. E ele disse: Cristo é rei da igreja. Todos esses episódios, irmãos, nos mostram como exemplos históricos o que a igreja sempre irá enfrentar. O que se exige então do profeta de Deus, o que se exige então do ministro do Evangelho, dos presbíteros da igreja, de todo cristão, em casos semelhantes, é a clareza que deve substituir uma linguagem dupla. Veja que este sempre será o oposto das palavras de Balaão. Quando nós olhamos o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, o que ele então menciona em sua oração sacerdotal? Como o nosso verdadeiro profeta, que não veio ao mundo para agradar a reis. Ele disse em sua oração, João 17, eu lhes dei a tua palavra. Ele vai pedir ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai dizer em seu famoso sermão profético: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é uma lição importante no início do nosso estudo de Números 22, do final do capítulo 22. O discípulo deve refletir o seu mestre. Cristo exige de seu povo, como Rei dos Reis, fidelidade e não ambiguidade, quando tratamos de sua santa palavra. Mas foquem o versículo 41 agora. Observem que interessante. Versículo 41.
diz que pela manhã, então, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Há uma outra verdade aqui que nós precisamos destacar, depois de percebermos esse encontro entre Balaque e Balaão. E a verdade é esta: paganismo, política e poder sempre estarão unidos contra Cristo e o seu reino, porque sempre enxergarão a religião como um departamento estatal. Observe novamente o versículo 41. O que foi que Balaque fez? Ele levou Balaão aos altos de Baal. Por que ele fez isso? Ele o levou para ver o acampamento dos israelitas lá de cima. No pensamento pagão, esse tipo de atitude tornava eficaz a maldição quando lançada sobre alguém. Então ele vai levá-lo para os altos de Baal, para de cima contemplar os acampamentos de Israel, e os pagãos acreditavam que a maldição ela seria mais eficiente. Mas também existe uma outra verdade. Os altos de Baal também eram centros de culto controlados pelo rei Balaque. Na antiguidade, irmãos, religião e Estado confundiam-se de uma maneira muito perversa. O governante sempre determinava o culto que o povo deveria prestar, não Deus. A revelação não era dada por Deus, a revelação era dada por aquele que era visto como a representação de Deus para o povo. Por exemplo, em Roma, como era chamado o imperador romano? Pontifex Maximus, o sacerdote máximo. Era assim que o imperador romano ele era visto. A religião então tinha um objetivo para os povos pagãos, assim como hoje, unificação de um povo e ao mesmo tempo controle social. O que Balaque está pretendendo aqui é revelar a Balaão o lugar onde a adoração pagã acontecia em seu reino moabita, e dali ele estava esperando que Balaão amaldiçoasse um povo que supostamente ameaçava o seu governo. Essa é uma verdade, irmãos, ainda repetitiva na história da humanidade. Abraham Kuyper, ele advertiu os cristãos de seu tempo quanto a isso na Holanda. Ele disse: a soberania de Deus é absoluta. Toda outra soberania é derivada e limitada. Quando o Estado ultrapassa seus limites e invade a esfera da igreja, torna-se culpado de usurpar a autoridade divina. Não se engane, irmãos, o que estava acontecendo aqui e o que acontece ainda hoje, quando as nações se levantam contra Deus e contra o seu Cristo, é esse confronto de poder. Cornelius Van Til diagnosticou essa raiz. Ele disse: o homem natural quer ser a medida de todas as coisas. Qualquer revelação que não se dobre à sua interpretação autônoma, ou seja, livre de qualquer Deus, ela é rejeitada. A igreja primitiva enfrentou isso, quando teve que se deparar com o culto ao imperador. O que era exigido dos primeiros cristãos, no início da era cristã, que se eles não adorassem ao imperador prestando culto a ele, eles seriam mortos. Lembrem-se de Policarpo de Esmirna, por exemplo. Ele foi confrontado quanto a isso. Se ele se curvasse perante o imperador romano, ele viveria, mas ele preferiu morrer. Ele preferiu morrer a queimar incenso em adoração a César. Em outros momentos da história isso também é real, quando outros crentes, como presbiterianos escoceses no século XVII, morrem por confessar que Cristo é o cabeça da igreja, jamais o rei da Escócia. Na Inglaterra, mais de 2.000 pastores puritanos foram expulsos de seus púlpitos porque se recusaram a impor uniformidade estatal ao culto público. Observem como esta é uma verdade clara e que nos é ensinada já no livro de Números.
Cristo não é capelão de poder humano algum. A Bíblia diz que Cristo é o Rei dos Reis. Diante de Pôncio Pilatos, Jesus Cristo afirmou, João 19, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada a você. Nenhum profeta deve negociar a mensagem que Deus entrega a ele com qualquer rei ou governante humano. Se ele a recebe do grande rei, ele deve entregá-la da maneira que recebeu. Balaque buscava uma coisa diferente, mas o que ele vai ouvir vai torná-lo então ainda mais humilhado perante a grandeza de Deus. Chegamos ao capítulo 23, vejam a primeira profecia. A primeira profecia vai do versículo 1 ao versículo 12. Vocês leram comigo. O que podemos aprender dela? Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode fazer isso. Veja, Balaque vai então esperar que Balaão dissesse algo para ele. No versículo 2 ele vai pedir que 7 altares fossem levantados e 7 bois e 7 carneiros então preparados para o sacrifício. Balaque fez como Balaão disse, e eles vão oferecer esses sacrifícios. E no versículo de número 3, então ele diz, fique aqui junto do holocausto e eu irei até o Senhor. Eu vou buscá-lo, eu vou ao encontro dele, e o que ele me mostrar, eu direi a você. Veja, Balaque está sendo envolvido também em seu próprio jogo. Balaão quer tirar vantagem de toda essa situação. Balaão já sabia que não conseguiria falar aquilo que Deus não quisesse que ele falasse. Ele se encontra com Deus então, verso de número 4, ele vai dizer ao Senhor que o sacrifício, ele então foi preparado, e no verso 5 nós temos o registro, o Senhor coloca a palavra na boca de Balaão. Balaão ergue 7 altares, Balaão oferece 7 novilhos e 7 carneiros, o número da perfeição divina se torna superstição na atitude do falso profeta, e quando imaginamos que o ritual obrigaria Deus a agir, a resposta seria totalmente outra. Lembrem-se, o Estado pagão sempre tentava manipular o seu Deus. Balaque esperava isso, Balaão também tinha certa esperança, mas o que diz o versículo 5? O Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. E ele mais uma vez, como disse Calvino, mesmo não aceitando a palavra de Deus, seria usado pelo Senhor, mesmo sendo um profeta ímpio, e o oráculo explode a expectativa do rei. Verso 8: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Balaque o trouxe, é assim que começa o oráculo ou a profecia. Rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. E qual é a palavra dada pelo Senhor? Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Ele ainda vai dizer algo interessante. Ele vai revelar nesta primeira profecia a grandeza e a glória do Senhor sobre todas as nações. Verso 10: quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Matthew Henry comenta essa passagem dizendo: a bênção de Deus, meus irmãos, é como o muro de fogo ao redor de seu povo. Todos os dardos do inimigo se quebram contra ele. Há um outro detalhe importante, se vocês observarem mais uma vez o verso 9, ele diz: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só. Esse é um detalhe importante. Até aquele instante, Israel nunca foi classificado por Deus como nação.
Você vai ver o que acontece quando o povo deseja isso. Eles vão chegar mais adiante para Samuel e vão dizer: nós queremos ser iguais às nações. Até ali, até aquele instante, desde os dias de Moisés, ele não seria o povo de Israel reputado entre as nações, era povo de Deus. Essa ideia de soberania do Estado, soberania de uma nação, nunca teve por propósito inicial em nenhum reino ou nação cristã. Nem mesmo quando se pensou na Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, nunca se fala desse modo ou nesses termos. E sabem por quê? Porque eles sempre se viam abaixo daquele que é soberano. Não há nação soberana, há um Deus soberano. Vocês percebem como tudo se inverte? Até mesmo a gente gosta dessa linguagem. Está ferindo a soberania de um país. Não existe país soberano. A soberania é um atributo divino. Deus é soberano sobre as nações. A América hoje pode estar de pé e daqui a pouco não ser nada. Nós conhecemos a história. O Brasil pode ser uma nação como hoje experimentamos e de repente ser verdadeira ruína e nunca mais voltar, porque não há, irmãos, e esse é um princípio claramente revelado aqui na profecia que Deus colocou nos lábios do profeta Balaão. Não existe nação soberana. Deus estava mostrando isso. Claro, existem outros conceitos hoje de soberania de uma nação. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da sua implicação máxima de uma nação achar que nunca sofrerá qualquer dano ou será sempre poderosa sobre outras nações. Nunca sofrerá ou será atingida por ninguém. Isso não existe. Na época de Ezequias, Senaqueribe, por exemplo, cercou Jerusalém e blasfemou contra a santa cidade, como quem decreta maldição. Está lá em 2 Reis 18. Como foi que Deus respondeu à soberania da nação ou do reino que Senaqueribe, o general dos exércitos inimigos, se portava? Deus respondeu com um só anjo. Vocês lembram a história? Depois leiam 2 Reis 18 e 19. Um só anjo acabou por completo com os exércitos, com todos os exércitos assírios. É disso que eu estou querendo falar. É sobre isso que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos. No livro de Esté, Amã tramou o extermínio dos judeus. Ele ergueu até uma forca contra o tio primo de Esté. Deus inverteu tudo e exaltou Mordecai, salvou o seu povo, e Amã morreu na forca que fez para enforcar Mordecai. É o que diz o livro de Esté. Sem mencionar a palavra Javé, sem mencionar a palavra Senhor, sem mostrar ou revelar a palavra Deus, no livro de Esté, quem é soberano sobre todos os impérios ou sobre todos os reinos? Aquele que diz com respeito ao seu povo: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Em Atos 12, Herodes prendeu Pedro. Vocês lembram a história? Mas o anjo do Senhor abriu a prisão. O mesmo capítulo vai terminar com o mesmo rei Herodes indo até o povo, sendo louvado e ouvindo o povo dizer, depois do seu discurso: não é voz de homem, é voz de Deus, abatido no mesmo instante, comido por vermes, porque não deu glória àquele que é soberano sobre os reis. Toda tentativa de amaldiçoar o povo de Deus é como colher vento em tempestade. Ninguém pode amaldiçoar aquele povo que foi abençoado por Deus. Agora, qual é a verdade mais profunda a respeito
desse conceito é que em Cristo a maldição que de fato nos cabia por causa da lei foi assumida na cruz. Cristo, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, nos resgatou da maldição da lei. Cristo fez isso quando se tornou maldição em nosso lugar. Logo, meus amados irmãos, se a maldição legal foi removida, não há feitiço, não há decreto, não há perseguição que reverta a bênção de Deus sobre o seu povo eleito. Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Por isso, a declaração de Balaão, ela é impressionante, ainda que ele não fosse crente. Deus revelou a ele algo tão extraordinariamente glorioso, que quando ele entrega a primeira profecia a Balaque, como ele a encerra. Verso 10, quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Se este é o povo de Deus, que ninguém pode amaldiçoar, que ninguém pode enfrentar e vencer, que ninguém pode derrotar, porque serve a um Deus soberano e foi salvo por um Deus todo-poderoso, que eu morra como eles irão morrer, e o meu fim seja como o fim deste povo. É por isso que enfermeiros e médicos, familiares, pagãos, quando acompanham um cristão já próximo de sua morte, não conseguem entender o que está ocorrendo. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à angústia e o desespero, estes homens e mulheres, estes jovens, até mesmo crianças, são tomados de uma paz que o mundo não pode dar. Por isso eu sempre incentivo os irmãos para que leiam a história da igreja. Por isso eu sempre procuro trazer em meus sermões alguns detalhes da história da igreja. São crianças de 6 anos, 7 anos, enfrentando leões no Coliseu Romano e não negando o nome do Senhor. São homens e mulheres, são idosos como Policarpo. E ainda hoje o mesmo acontece. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eles estão prontos a viver e a morrer por aquele que se fez maldição por eles. Esta é de fato a boa morte. Quando a morte se aproxima para a vida de um crente, na vida de um cristão, o que ele mais deseja então é partir e poder se encontrar com o seu Salvador, com o seu Redentor. A partir do versículo 13, então, nós temos a segunda profecia, observem. Balaque vai primeiro questioná-lo. Verso 11, ele vai perguntar a Balaão, o profeta: o que foi que você fez? Eu te contratei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoa. E Balaão então responde no verso 12: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor colocar na minha boca? Eu não tenho como fazer outra coisa, eu não tenho como dizer outra coisa. Mas aí, a partir do versículo 13, observem o que vai acontecer. A segunda profecia falará sobre a imutabilidade e fidelidade de Deus. Balaque muda de lugar, como quem muda de frequência espiritual. Os pagãos acreditavam assim naquele tempo. Bom, eu te trouxe aqui, para esse lugar. Se não deu certo, eu vou te levar para outro local. Veja, verso de número 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo. E amaldiçoa-mo dali.
Então ele muda de lugar achando que isso vai melhorar a frequência espiritual, a fim de que a maldição ela saia. Ela até agora não saiu. Mas Balaão proclama uma das afirmações mais sólidas da Escritura à medida em que isso acontece. No verso 14, ele vai então levá-lo para o campo de Zofim, ao cimo de Pisga, vai fazer o mesmo, edificando 7 altares, sobre cada um ele vai oferecer um novilho e um carneiro, então são 7 novilhos e 7 carneiros. Balaão vai dizer a mesma coisa no verso 15, para que ele ficasse lá com o holocausto, porque ele iria novamente consultar o Senhor. E quando ele novamente se encontra com o Senhor, qual é o oráculo ou a profecia que ele recebe? Verso 16: pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? A partir desse momento aqui, desde a profecia dada, tanto Balaão como Balaque já estão se referindo a Deus pelo seu nome pactual. Então, verso 18, proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Essa maneira como Deus inicia a profecia, tanto a primeira como a segunda, revela a posição de Balaque, que Deus o conhecia, sabia quem ele era e vai se colocar acima dele. Olhem só então as afirmações que são proferidas por Balaão da parte de Deus. Verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus estão sendo reveladas aqui mais uma vez, e Balaão então teria que dizer ao rei Balaque: estas promessas não estão sujeitas à variação. Como escreveu João Calvino, aqueles a quem Deus abençoa permanecem abençoados, pois sua palavra é tão firme quanto o seu ser. Veja que verdade gloriosa. As promessas de Deus não estão sujeitas à variação, pois aqueles a quem Deus abençoa permanecem abençoados, pois sua palavra é tão firme quanto o seu ser. Segue-se então a frase intrigante no verso de número 21, observem: não viu iniquidade em Jacó. Mas irmãos, Israel já havia pecado tantas vezes, como Deus não viu maldade neles, como Deus não viu iniquidade na vida, na alma de seu povo? E ele estava lembrando aqui, é que Deus abençoa o seu povo quando providencia para o seu povo a expiação de seus pecados. Porque Deus não viu iniquidade em Jacó, porque ele estava vendo o seu povo sob a expiação. E aqui você tem, irmãos, a doutrina da justificação pela fé. Deus, o justo juiz, contemplando em seu povo um substituto. No Antigo Testamento, isso se dava pela sombra dos sacrifícios. Os sacrifícios para Balaão e para Balaque estavam sendo tomados apenas de uma forma supersticiosa, mas para Deus não. Na verdade, eles estavam sacrificando
aqueles animais e fazendo tudo da maneira correta, e Deus estava lembrando-os que era por meio daqueles sacrifícios que ele havia decidido proteger e guardar o seu povo. Na plenitude dos tempos, o seu próprio filho seria chamado de o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo, com essa visão, então diria sobre nós: portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma declaração preciosa. Ele não contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Verso 22, Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. E aí chegamos ao coração da polêmica profecia de Balaão, desta segunda profecia: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. No mundo antigo, irmãos, encantamentos e maldições eram tentativas de capturar forças espirituais. Os pagãos sempre acreditavam que aqueles que viviam no mundo espiritual tinham inveja dos que viviam na terra. Para então apaziguar a sua ira, eles então buscavam manipulá-los por encantamentos, por maldições, por adivinhações, por rituais pagãos em geral. E tudo isso estava sendo buscado por Balaque contra o povo de Israel. O que a segunda profecia então diria ao rei de Moabe: nada disso funciona contra o povo de Deus. Nada disso. Veja que grande consolo, irmãos, nós temos aqui ainda hoje, quando muitos crentes por vezes ficam com medo de encantamentos, de trabalhos que são feitos contra eles. A falsa religião tentando explorar, se dizendo evangélica e chamando as pessoas para encontros onde maldições serão quebradas, onde feitiços serão descarregados. A palavra de Deus vai nos lembrar que nada disso vale contra o povo de Deus. O puritano John Owen consola o nosso coração quando escreve: a proteção de Cristo não é apenas contra ataques visíveis, mas contra maquinações invisíveis. O crente pode dormir tranquilo, continua Owen, pois está escondido com Cristo em Deus. Você lembra que dentre as imagens que o Senhor usa para revelar o seu cuidado por seu povo, uma das mais bonitas é aquela que diz que, como uma ave protegendo os seus pintinhos ou os seus passarinhos, o Senhor faz isso com o seu povo. Nada disso tem valor contra o povo de Deus. Elimas o mágico tentou perverter o procônsul romano em Atos 13, e o Senhor o feriu de cegueira pelas mãos do apóstolo Paulo. Em Atos 19, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus como fórmula mágica para expulsar demônios e saíram envergonhados. A palavra de Deus, irmãos, o Santo Evangelho não é técnica de poder, é a declaração, a afirmação do senhorio de Cristo sobre o reino dos homens e sobre o reino de trevas e sobre todo o reino espiritual. Onde Cristo reina pela palavra, feitiçarias e encantamentos perdem seu fascínio. Ainda hoje, no trabalho missionário, testemunhos abundam de conversões que rompem alianças ocultas, porque uma vez tendo sido alcançado o homem pelo poder do Evangelho, sendo unido a Cristo, o que acontece?
Principados e potestades são despojados e expostos publicamente à vergonha, porque Cristo já venceu sobre todos eles. Uma nota pastoral é necessária aqui, e eu queria lembrá-la a vocês. Contra Jacó não vale encantamento, não é uma autorização para nós, para que sejamos imprudentes espiritualmente. Capítulo 25 de Números vai lembrar que o povo de Israel cairia em Peor, não por feitiço, não por encantamento, mas por pecado próprio, idolatria e imoralidade. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou, mas nós podemos nos ferir quando abandonamos a palavra de Deus, quando desobedecemos a palavra de Deus. Veja, a segurança do crente é objetiva em Cristo, a santidade é o caminho de quem a possui. Deus estava então lembrando a Balaão e a Balaque: eu não salvei esse povo para matá-lo, mas para santificá-lo para a minha própria glória. Por fim, versos 25 a 30, você vai encontrar a persistência na rebeldia. O alto de Peor seria então o último lugar onde Balaque levaria Balaão. No verso de número 25, então Balaque vai dizer ao falso profeta Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Qual a intenção dele agora? Neutralizar a palavra. Mesmo assim, ele vai tentar um outro lugar, o chamado Alto de Peor. Ele vai repetir a mesma dinâmica: 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. O que isso revela? Teimosia de quem prefere multiplicar estratégias ao invés de se curvar de uma vez por todas aquele que é soberano sobre reis e homens. Isso nos lembra, irmãos, na parte final da passagem nesta noite, algo que diz respeito ao mecanismo do nosso próprio coração. Escreveu Richard Sibbes: o coração endurecido de um homem prefere 1000 estratégias a se curvar à vontade de Deus. É o que nós estamos vendo aqui, Balaque tentando fazer. 2 profecias muito claras, dadas pelo Senhor. Ele quer maldição, mas Deus diz: não, você não vai conseguir nada contra o meu povo. Mas não há submissão à palavra de Deus. Daniel capítulo 3 fala sobre isso, quando Nabucodonosor erigiu a estátua e exigiu adoração a si mesmo. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram. Eles foram então condenados a uma fornalha. Os soldados de Nabucodonosor que levaram estes 3 jovens à fornalha morreram ao jogá-los nela, tamanha a intensidade do fogo. Mas o que foi que aconteceu quando lá eles caíram? O Filho do Homem caminhava entre eles no meio da fornalha. Em Daniel 6, decretos imperiais buscaram calar a oração do profeta Daniel, e mesmo assim ele continuou abrindo as suas janelas em direção à santa cidade de Jerusalém e orando como sempre. Foi então condenado a morrer na cova dos leões. Mas o que aconteceu? Ele permaneceu vivo e os leões, mansamente próximos a ele, não fizeram nada contra o servo de Deus. A história do povo de Deus, irmãos, quando o estado dos homens forçou que a igreja fizesse juramentos de obediência cega ou uniformidades litúrgicas contra a sua própria consciência, muitos cristãos foram à prisão, ao exílio e à morte, mas a palavra de Deus correu livremente. Lembrem-se dos huguenotes franceses, refugiados, condenados a não viver mais em seu país, a França. Os reformados franceses, com isso, espalhariam o evangelho sobre as nações e também trabalhariam diligentemente pela causa de Cristo em toda a Europa. Os puritanos no século 17, quando expulsos da sua terra, multiplicaram a pregação da palavra, a catequese e a piedade no lar. Eles nutririam o avivamento que no século seguinte estouraria e transformaria a sua nação.
Lembrem-se, irmãos, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele enfrentou resistência persistente e, apesar dos sinais e milagres que fez, líderes tramaram sua morte. E o que aconteceu? Eles fracassaram e o nosso Cristo, ele venceu. Ele deixou então palavras de conforto para a sua igreja antes de morrer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quais são as lições práticas para nós hoje? Lembrando tudo o que vimos até aqui. Lembre-se, em primeiro lugar, a palavra de Deus é inegociável. A verdade de Deus não se dobra ao favor dos homens, quer sejam reis ou príncipes, presidentes, líderes em geral. A palavra de Deus não se dobra ao favor dos homens. Não devemos diluir a doutrina do Evangelho para buscar uma falsa paz com os nossos governantes. Lembrem-se de Micaías, Atanásio, Lutero e tantos outros servos de Deus. Eles não negociaram a palavra e Deus honrou a fidelidade de cada um deles. Segundo, o povo de Deus é invencível enquanto Deus for por ele. Watson escreve: o mundo não pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa, só pode, por inveja, desejar que fosse diferente. Senecaribe cercou Jerusalém. Amã tramou a forca contra Mordecai. Herodes mandou prender a Pedro. O que Deus fez? Ele virou o jogo. Em Cristo, irmãos, jamais esqueçam: toda a condenação, acusação legal, ela foi cancelada. Nenhum encantamento tem jurisdição sobre quem está unido a Cristo Jesus. Terceiro, a imutabilidade de Deus é a garantia da nossa segurança. A imutabilidade de Deus é a garantia da nossa segurança. Em que está firmada a esperança do crente? Ela está firmada no caráter imutável de Deus. Se Deus pudesse mudar, escreveu John Owen, toda a nossa segurança ruiria. Mas por que a nossa segurança não muda? Ela não pode ser destruída. Nada pode nos separar do grande amor de Deus, porque Ele não muda jamais. Por essa razão nós estamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio com o objetivo de salvar o seu povo de seus pecados. É o que a palavra diz. Contra a autonomia, portanto, que Van Til denunciou, contra a usurpação que Kuyper combateu, nós como cristãos ainda hoje devemos levantar essa mesma bandeira. Números 23:19, Deus não é homem para que minta. O que Ele prometeu à sua igreja, Ele sempre cumprirá. Quer seja no Ar de Moabe, quer seja na Roma imperial, quer seja na dieta de Worms, ou na Escócia de Knox, ou em Genebra, ou até mesmo em nosso país. Essa é a garantia da nossa segurança. Nunca esqueçam disso, irmãos. Eu concluo lembrando que Balaque e Balaão terminaram todo esse movimento da mesma maneira, frustrados. Israel terminou toda essa narrativa do mesmo modo, guardado, protegido pelo Senhor. A verdade que nos aponta para Cristo, o verdadeiro Israel, em quem a maldição se desfaz e a bênção se torna irrevogável, é o incentivo para nós cristãos. Jamais devemos esquecer que a palavra que Deus colocar em nossa boca, essa nós devemos falar. É interessante isso. Deus coloca ainda hoje palavras suas na boca dos seus servos de uma maneira impressionante. Há vários testemunhos na história da igreja.
pessoas que não tinham nem conhecimento ou formação intelectual, pessoas introspectivas com dificuldade de falar, mas que quando desafiadas a negar a sua fé, fizeram uma defesa tão clara e tão pungente do Evangelho, a ponto de impressionar os homens mais formados e doutos deste mundo. E o Senhor espera de nós então, meus queridos irmãos, nós devemos viver sempre debaixo da bênção que Cristo selou. Devemos viver sem medo de maldição, mas com santo temor de que caiamos por nossa própria infidelidade a Deus. Nós devemos guardar o coração da sedução de Peor. Nós devemos recusar encantamentos antigos com roupagens modernas. Nós devemos adorar a Deus segundo a sua palavra e proclamar sem ambiguidade uma verdade líquida e certa revelada a nós: Cristo Jesus é Senhor. Eu concluo com uma imagem que julgo interessantíssima, que foi apresentada pelo puritano Matthew Henry. A imagem do muro de fogo ao redor dos santos. Ela nos lembra que nós devemos então seguir a nossa vida cristã com a confiança que começou a ecoar nas terras de Moabe e chegou até a cruz do Calvário. E da cruz do Calvário até os dias atuais. Lembrem-se, meus amados irmãos, o que diz a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é homem para que minta. Contra Jacó não vale encantamento. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Oremos. Nos abençoa, Senhor Deus, e aplica a Tua poderosa palavra ao nosso coração, nos revelando mais uma vez a Tua infinita glória, o Teu eterno poder, nos lembrando que estamos seguros em Tuas poderosas mãos, amparados em Teus braços paternais, guardados, ó Senhor Deus, por este pacto glorioso, fizestes conosco, tendo um mediador perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não negociemos a verdade do Teu santo Evangelho, pois ainda hoje, Senhor, será este o nosso desafio, e jamais esqueçamos que nenhum encantamento valerá contra nós, pois estamos livres de qualquer maldição, porque o nosso Cristo um dia se fez maldição em nosso lugar, mas livra-nos da tentação de cairmos pelas nossas próprias mãos, assim como o Teu povo cairia em Peor. Nos ajuda a seguir adiante e fazer isso olhando para o único autor e consumador da fé, Jesus Cristo, em nome de quem oramos e por tudo te agradecemos. Amém.